Olá pessoal, como todos provavelmente já sabemos, o Home Assistant, apesar de toda a discórdia que existe por não ser uma plataforma simples de entender, é talvez aquela plataforma que oferece melhores serviços, mais opções para automação residencial e hoje eu quero-vos trazer aqui 5 dicas ou 5 opções que vocês têm disponíveis no Home Assistant e que provavelmente não conhecem. Começando pela primeira opção, temos então a possibilidade de, no nosso dashboard do Home Assistant, configurar uma iframe. Uma iframe é uma funcionalidade que vos permite então colocar embebido uma página web e assim vocês conseguem aceder a esse conteúdo dessa página web, como se estivessem a aceder à página através do browser, mas rapidamente através do Home Assistant, porque vai estar embutido ali naquela view do Home Assistant. E o resultado é este, como eu estou aqui a mostrar no vídeo. Neste caso, eu tenho aqui uma iframe para as farmácias de serviço e as farmácias disponíveis na minha área ou à volta da minha área de residência. E isto para mim é bastante útil porque eu facilmente consigo saber quais são as farmácias que estão abertas 24 horas, quais são as outras restantes farmácias em meu redor e quais os horários. Vocês podem colocar uma outra coisa qualquer que vocês quiserem, alguma página que esteja disponível para verem onde é que vai dar o Futebol Clube do Porto. Portanto, vocês podem colocar o que quiserem aqui nas iframes. E, portanto, as iframes são uma opção muito interessante para colocarmos no dashboard do Home Assistant. Outra funcionalidade que se calhar não conheces é o facto de podermos incluir no nosso Home Assistant dispositivos que integrem apenas com Apple HomeKit. Já sabemos que o Home Assistant é uma boa solução a par do HomeBridge para expor dispositivos não certificados pela Apple para o Apple HomeKit, mas o contrário também é possível. Ou seja, nós podemos pegar num dispositivo que seja apenas compatível com a Apple e integrá-lo diretamente no nosso Home Assistant e depois aceder a todas as propriedades, criar automações com base nele e funciona muito bem. Portanto, tudo o que vocês têm que fazer é instalar a integração de HomeKit Controller, não confundir com a integração HomeKit. A integração HomeKit é então aquela que vai expor todos os vossos dispositivos não certificados Apple para o vosso HomeKit. A Controller, ou HomeKit Controller, vai fazer o inverso. Vai pegar nos vossos dispositivos que são certificados Apple, que funcionam com Apple HomeKit, e vai migrá-los para o vosso Home Assistant e dessa forma, se vocês tiverem, por exemplo, integração com a Alexa ativa ou com o Google Assistant, vocês não só conseguem controlar os dispositivos que inicialmente eram apenas certificados para o HomeKit, conseguem controlá-los no Home Assistant, mas também na Alexa e no Google Assistant. Portanto, é uma integração bastante porreira e eu utilizo. Outra funcionalidade bastante interessante no Home Assistant, não é nova, já surgiu há uns meses, ou até mesmo no ano passado, não me recordo, são os blueprints. Os blueprints são nada mais, nada menos do que templates de automações. Ou seja, vocês podem descarregar um template de automação e incluir e correr diretamente no vosso Home Assistant. Isto permite-vos vocês terem rapidamente uma automação pré-definida e depois tudo que vocês têm que substituir é pelos dispositivos que vocês têm na vossa casa. Um exemplo disso, uma automação muito simples, um blueprint muito simples, é, por exemplo, o blueprint do sensor de movimento. Vocês podem descarregar um blueprint para uma automação de sensor de movimento, detecção de presença, e tudo o que vocês têm que fazer é trocar as entidades e as ações por aquilo que vocês querem. Ou seja, vocês descarregam este blueprint, traz-vos já a automação pré-definida, e depois tudo o que vocês têm que fazer é substituir pelo vosso sensor de presença, e, por exemplo, por uma lâmpada. E quando o sensor de presença detectar presença, lá está, ele vai ligar-vos a lâmpada. Neste caso, eu estou a utilizar um blueprint para um reminder de medicação, para um lembrete de medicação. Eu que tomo medicação regular, todos os dias, e às vezes é normal esquecer-me, eu tenho então este lembrete no Home Assistant e isto permite-me então eu fazer o tracking e estar sempre a ser relembrado que tem que tomar a tal medicação. E isto é então possível, eu não tive que ter trabalho nenhum, porque existe uma comunidade e essa comunidade vai disponibilizando blueprints e depois tudo o que nós temos que fazer é aceder ao site, sacar o blueprint que nós queremos, neste caso eu saquei este reminder da medicação e tudo o que eu tenho que fazer é definir um timer,
Neste caso tenho aqui às 13 horas. Todos os dias às 13 horas eu vou ser lembrado que tenho que tomar a medicação. Depois vocês podem ainda adicionar lembretes ou então pedirem para adiar o lembrete e ele vai adiar durante X minutos que vocês configurarem. Se disserem 30 minutos, recebem a notificação do lembrete, vocês adiam e, passado 30 minutos, vão ser outra vez lembrados que têm que tomar a medicação. Depois tem ainda opções que vos permite dizer que já tomaram a medicação e não vão ser mais lembrados nesse dia, ou então podem saltar a medicação de género, olha, apesar do lembrete, esqueci-me, vou ignorar a notificação 2. Portanto, Blueprint é uma opção muito porreira porque temos facilmente automações que outras pessoas desenvolveram e temos ali o corpo, o template de automação e só temos que substituir pelos nossos dispositivos que temos em casa. Portanto, mais uma dica porreira. Outra funcionalidade interessante tem a ver com uma integração ou um helper Holidays. Este helper permite-vos vocês sacarem para a vossa instância do Home Assistant os feriados nacionais. E isto porque é que é útil? Porque várias vezes temos automações, como por exemplo abrir ou fechar os stores. Mais abrir é mais chato quando é abrir os stores todos os dias. Mas calha que na quarta-feira é um feriado e vocês não foram trabalhar, portanto a vossa rotina matinal acaba por ser aqui um bocadinho alterada. O que é que vocês podem fazer? Podem então sacar este helper e a automação vai correr todos os dias, exceto feriados. Vocês têm aqui os feriados nacionais e se o dia calhar num feriado nacional, vocês podem ter então essa exceção e, no caso de ser feriado, vocês não vão subir os stores porque vão ficar na cama a dormir mais um bocadinho. Portanto, isto é um helper que ajuda bastante e torna aqui as nossas automações um bocadinho mais inteligentes. Por fim, esta barrinha que vocês têm aqui de lado no Home Assistant, onde tem os menus, às vezes não está na ordem que nós queríamos. Por exemplo, eu prefiro ter no topo da barra aqueles menus que eu acedo com mais frequência. Vocês podem então alterar esta ordem ou eliminar menus. Por isso vocês têm que ir então aqui ao vosso perfil e depois aqui nas definições tem esta opçãozinha que vos permite então reordenar estas secções, estes menus, ou então apagar mesmo o menu. E isto para mim é bastante útil porque depois acaba por ficar mais facilitado o acesso, temos um acesso mais rápido àqueles menus que acedemos com mais frequência. Portanto, é uma dica que parece que não faz diferença, mas no dia a dia pode ser bastante interessante. E pronto, pessoal, da minha parte é tudo. Vemo-nos então no próximo vídeo.